Olá, galera, boa noite. Gente, estou passando aqui só para explicar rapidinho um daqueles arquivos que eu coloquei adicional junto com a aula dessa semana, tá certo? Então, vou explicar aqui para vocês rapidinho. Caso de dúvidas com relação às questões, me procurem, tá? Estou à disposição para ajudar. Bem, vamos lá. Gente, aqui eu vou reforçar mais essa questão das propriedades das potências, que eu sei, com certeza, alguns ainda têm dificuldade. E em outra parte, alguns detalhes com relação às operações com polinômio, tá? Eu acredito que a questão de conhecer os polinômios já ficou claro para vocês, né? Eu expliquei um pouco naquele dia, coloquei um vídeo explicando. Monômio, um termo, binômio, dois termos, trinômio, três termos e quatro termos ou mais é classificado como polinômio, tá? Então vamos lá. Lembrando, o produto de potências de mesma base pode ser escrito na forma de uma única potência, escrevendo a base e adicionamos os expoentes, ou seja, propriedade de bases iguais, repete-se a base, somos expoentes. Exemplos em comum aqui, x a quarta vezes x a nona. Repete o x, 4 mais 9, 13. Então, primeira propriedade, isso daqui, propriedade das potências. Por que a gente está revisando propriedade das potências? Porque ela é necessária e essencial para trabalhar com a operação de polinômios, certo? Divisão de polinômios, mesma propriedade das potências, né? Divisão de monômios é obtida da seguinte forma. Primeiro divide-se os coeficientes numéricos e em seguida divide-se as partes literárias. Galera, o que é coeficiente numérico e parte literária? Por exemplo, se eu escrevo 4x, 4 é o coeficiente numérico e o x é a parte literal, tá certo? Outra informação importante, revisando a questão da propriedade da divisão, um quociente de potência de mesma base pode ser escrito na forma de uma única potência, conserva-se a base e subtrai os expoentes, ou seja, divisão de bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes. Aí temos uma definiçãozinha aqui que A sempre tem que ser diferente de zero, e nós temos um exemplo, x elevado a 12 dividido por x elevado a 8. Repete a base x, 12 menos 8, 4. X elevado a 4. Adição de polinômios. Galera, adição de polinômios nada mais é que você juntar os termos semelhantes. O que são os termos semelhantes? Por exemplo, se eu analisar aqui, ó, eu tenho 4x quadrado aqui, onde é que eu vou achar um outro termo semelhante a esse? Eu vou procurar um termo semelhante analisando a letra. Aqui não é x quadrado, eu vou procurar uma dessas outras informações que tem x quadrado. Ó. Tem aqui tem um x quadrado, então esse termo é semelhante com esse. Tá? Então, efetua-se a soma ou subtração de um polinômio juntando os termos semelhantes. No caso aqui, ó, o sinal que está fora é mais. Nesse caso aqui, o sinal que está fora do parênteses é menos. Uma regra é clara, e lembre-se, se tiver um menos na operação de polinômios fora, esse menos aqui está invertendo todos os sinais que tiver aqui dentro, independente do sinal que for. Se aqui está menos, aqui era menos, agora vira mais, e esse aqui era mais, vai virar menos. Tá certo? Então, o primeiro passo é eliminar os parênteses, certo? E depois juntar os termos semelhantes. Ó. Eliminou todos os parênteses nessa segunda linha. Na terceira linha, juntou todos os termos semelhantes. Quem eram os termos semelhantes? 4x quadrado mais 3x quadrado menos 2x quadrado. Agora, outra coisa que é importante lembrar é a questão da organização em ordem decrescente. Tá? Primeiro aqui é 2. Quando no número, numa letra não tem ninguém em cima, tem 1. Então, 2, 1. E a tendência é até chegar aos termos unificados, que são os termos independentes de variáveis, tá bom? Então, os termos agora, vamos fazer as operações aqui. 4 mais 3, 7. 7 menos 2, 5. Então, aqui sobra 5x quadrado para a primeira incógnita. Na segunda, menos 7. Eu devo 7, pago 2, fico devendo menos 5. Menos 5 mais 1x, menos 5 mais 1x
menos 4x. Aí 2 positivo mais 3, 5. 5 menos 6 menos 1. Então, a forma reduzida desse polinômio aqui é 5x² menos 4x menos 1. Tá? Não esqueça da regra de sinais, que é esse detalhe que eu falei bem aqui. Ó. Esse menos aqui está mudando todos os sinais que estão aqui. Esse sinal aqui, ó, 2x², não tem ninguém na frente, significa que ele é positivo. Tá? Ou seja, se ele inverte todos os sinais, ó, se ele é menos, tá certo? E isso aqui era mais, então o resultado ele vem menos, ó. Ele vem bem para cá, certo? Então cuidado com isso. Multiplicação de polinômios, de monômios por polinômios. A multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o monômio por cada termo do polinômio. Exemplo. Galera, aqui é um monômio porque não tem nenhum sinalzinho separando aqui o 4x² do y², tá? Então, por não ter nenhuma separação por sinal, isso daqui é um monômio. Então, significa que eu vou ter que multiplicar cada número desse por cada número do binômio que está aqui. Ó. Então, 4 vezes 2 vai dar 8. Né? Aí, x ao cubo ao quadrado vezes x ao cubo, repete o x e soma 2 mais 3, vai dar 5. Esse y aqui, ó, não tinha ninguém lá, então você só repete ele aqui, certo? E 4x² de y ao cubo vezes 5xy à quarta. Agora você vai fazer isso daqui, ó. 4 vezes 5, 20. Ah, detalhe, esse sinal negativo, repete ele aqui. X² vezes x vai virar x ao cubo, porque quando não tem ninguém tem 1. E y ao cubo vezes y à quarta, repete o y e soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, essa daqui é a forma simplificada dessa distributiva, dessa multiplicação de monômio por polinômio. Certo? Não esqueça da regra de sinais, cuidado, muito importante. Novamente aqui uma expressão que vai nos lançar lá para uma prévia dos produtos notáveis. Tá? Eu tenho aqui uma multiplicação de quadrados, o A mais B que multiplica C mais D. Certo? Fazendo a distributiva, ó, A vezes C, AC. A vezes D, AD. B vezes C, BC e B vezes D, BD. Então, aqui eu tenho um polinômio, tá certo? Porque ele tem 4 termos, certo? Então, é impossível simplificar, porque todo mundo é diferente. Olha só a definição. A multiplicação de um polinômio por outro polinômio é feita multiplicando-se cada termo de um deles pelos termos do outro. E sempre que é possível, reduzindo os termos semelhantes. Nesse caso aqui, ninguém é semelhante, então fica dessa forma. Tá? Divisão de polinômios. Gente, olha só. Efetuamos a divisão de um polinômio por um monômio, fazendo a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Então, a divisão ela vai fazer... o primeiro passo é você analisar os termos comuns entre os dois termos. Eu tenho aqui 18x³ menos 12x² mais 3x dividido por 3x. Se esse termo é igual a esse daqui vai sumir, tá? Então, olha só. E para não sumir, tá? Você vai ter que colocar 1. Olha só. 18 dividido por 3 dá 6. Na divisão de bases iguais, esse x aqui é cubo, esse x aqui é elevado a 1. Quando ninguém tem 1. Então, quando você está dividindo, subtrai o expoente. Então, divide a parte numérica, coeficiente numérico por coeficiente numérico e parte literária por parte literária, atribuindo as regras das propriedades das potências. Certo? Não esqueça desse detalhe. Então, 18 dividido por 3, 6. X ao cubo dividido por x, 3 menos 1, 2. Então, fica x². Menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4. X² dividido por x fica só x, porque quando eu divido x² por x, lá tem 1, então vai ser 2 menos 1, vai ficar somente x, porque 2 menos 1, 1. 3x dividido por 3x é como se eu
ele sumisse. Para não sumir, eu digo que dá 1. O que vai sumir, gente? 3 dividido por 3 dá 1. X elevado a 1 dividido por x elevado a 1 não vai ficar 0, x elevado a 0. E todo número elevado a 0 é 1, por propriedade das potências, certo? Então, a forma simplificada dessa divisão de polinômios, 6x² menos 4x mais 1. Aqui uma expressão algébrica, galera. Expressão algébrica é quando uma letra possui um valor a ser atribuído no lugar da letra, da variável, certo? Então, o valor numérico de uma expressão algébrica se dá da seguinte forma. Após obtida a expressão algébrica, basta substituir cada incógnita pelo valor estabelecido pelo exercício. Exemplo, determine o valor numérico da expressão abaixo para x igual a 2. O x aqui vai assumir valor igual a 2 e y vai assumir valor igual a 3. Aí eu tenho a expressão 3x² menos 2x mais 7y mais 3x menos 17y. Reduzindo os termos semelhantes, juntando os termos semelhantes, esse 3x² aqui não tem ninguém parecido com ele, né? Então, mas esse 2x com esse 3x tem. Então, menos 2 mais 3 fica 1. Então, 3x² mais 1x. E 7y menos 17, eu tenho 7 para pagar menos 17, fica devendo menos 10. Então, agora vamos substituir. Onde tiver o x, vou substituir por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. Ah, detalhe, eu não falei. Mas sempre que tiver uma letra do lado de um número, significa que a operação que tem entre a letra e o número é multiplicação, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 2 ao quadrado, mais o 2, que é o x, né? Menos 10 vezes 3, porque y vale 3. Então, olha só. Quando está nessa forma aqui, quem você vai fazer primeiro? Primeiro, potência. Se tiver parênteses, resolve parênteses. Se não tiver parênteses, resolve potência e raiz quadrada. E assim sucessivamente com as propriedades das expressões numéricas. Então, vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Repete o 3. 2 ao quadrado, repete o 4. Repete esse 2. Menos 10 vezes 3 dá menos 30. Então, multiplicação e adição. Quem faz primeiro? Multiplicação. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. 14 menos 30. 14 menos 30. Eu tenho 14. Devo 30. Então, menos 16. E esse é o resultado da nossa expressão algébrica. Para finalizar, um incentivo na mente de vocês. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. Um abraço a todos e boa noite. E bons estudos.